Aqui o exercício 4. Considere a função z igual a f de xy igual a xy ao cubo mais x, onde x igual a u ao quadrado e y igual a uv ao quadrado. As derivadas de f de xy em relação a u e v para os valores u igual a 1 e v igual a menos 1 são, respectivamente... Bom, vamos lá. Então a gente tem as funções z, x e y, certo? A função z ela depende de duas variáveis, que é o x e o y. O x depende de uma única variável, que é o u, e o y depende de duas variáveis, que é o u e o v, certo? Então vamos ver qual vai ser o caminho para chegar na derivada de z em relação a u e na derivada de z em relação a v, que é o que o exercício está pedindo. Bom, primeiro vamos ver quais são os caminhos que z percorre para chegar até u, certo? Então, primeiro a gente tem a derivada de z em relação a x e depois a derivada de x em relação a u, certo? Então vai ficar a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a u. Esse é o primeiro caminho que z percorre para chegar em u. Mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a u. Então é o segundo caminho que z faz para chegar em u, certo? E para chegar em v, a derivada de z em relação a v só tem um único caminho. Então vai ficar a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a v, certo? Então vamos lá, vamos encontrar todas essas derivadas aqui, certo? Primeiro a derivada de z em relação a x, certo? Aqui, a derivada de z em relação a x, a gente vai jogar o y ao cubo para fora, que ele é constante, vai derivar só o x. A derivada do x é 1, certo? 1 vezes y ao cubo, mais a derivada desse outro x mais 1, certo? Então vai ficar y ao cubo mais 1. A derivada de x em relação a u, a derivada de u ao quadrado, 2u. A derivada de z em relação a y, certo? Agora esse x é constante, a gente vai jogar ele lá fora e vai derivar o y ao cubo, vai ficar 3y ao quadrado, vezes aquele x que estava lá fora. Então vai ficar 3xy ao quadrado. Aí a derivada desse x aqui é zero, porque agora ele é uma constante, certo? A derivada de y em relação a u. Então aqui... o v ao quadrado é uma constante, a gente vai jogar ele para fora e vai derivar só o u. Derivada de u é 1. 1 vezes v ao quadrado, certo? E por último a derivada de y em relação a v. O u a gente vai jogar para fora e vai derivar o v. Derivada de v ao quadrado, 2v, vezes o u que estava lá fora, 2uv. Certo? Então a gente encontrou todas as derivadas e vai substituir nas fórmulas que a gente tinha encontrado então. Primeiro, a derivada de z em relação a u, certo? Então aqui ó, é a derivada de z em relação a x, que é o y ao cubo mais 1, vezes a derivada de x em relação a u, que é o 2u. Observe que aqui, como é uma soma, mas ele representa a derivada de z em relação a x, eu coloquei entre parênteses, tá? Mais a derivada de z em relação a y, que é 3xy ao quadrado, vezes a derivada de y em relação a u, que é o v ao quadrado, certo? E aí agora, a gente tem que ter as incógnitas u e v, certo? Para a gente substituir. Então, a gente vai substituir o x e o y, certo? Então, aqui, ó, lembrando que o y vale uv ao quadrado e o x vale u ao quadrado, certo? Então, vai ficar assim, ó. uv ao quadrado ao cubo, mais 1, 2u, mais 3u ao quadrado, uv ao quadrado, vezes v ao quadrado, certo? E agora eu vou substituir, lembrando que o u vale 1 e o v vale menos 1, certo? Então aqui dentro ele vai ficar 1 vezes menos 1 ao quadrado, ao cubo, mais 1, fechou parênteses, 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 vezes menos 1 ao quadrado, vezes menos 1 ao quadrado. Certo? Vamos ver como que vai ficar isso aí. Menos 1 ao quadrado é 1. Vezes 1 continua sendo 1.
Ao cubo continua sendo 1. 1 mais 1, 2. Vezes 2 vezes 1, 2. Mais 1 ao quadrado é 1. Vezes 3, 3. 1 ao quadrado, 1. Vezes 1, 1. Ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1 também, certo? Então, 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, a gente achou a derivada de z em relação a u, certo? Então, agora vamos ver a derivada de z em relação a v. É a derivada de z em relação a y, certo? Então, é o 3xy ao quadrado, vezes a derivada de y em relação a v, que é o 2uv. Está aqui embaixo já. Então, lembrando que a gente vai substituir o x e o y por u e v. Então, vai ficar 3u ao quadrado, uv ao quadrado, vezes 2uv. E agora, substituindo o u e o v por 1 e menos 1, respectivamente. 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 vezes menos 1 ao quadrado, vezes 2 vezes 1 vezes menos 1, certo? Então, aqui, ó, 1 ao quadrado, 1, vezes 3, 3. Menos 1 ao quadrado, 1, vezes 1, 1, ao quadrado, 1. Vezes 2 vezes 1, 2, vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6, certo? Então, a derivada de z em relação a u é igual a 7, e a derivada de z em relação a v é igual a menos 6. Então, a alternativa C. E aqui acabou o exercício.